Congresso Nacional deve votar nesta quinta-feira a proposta do orçamento para 2026, na última semana de trabalhos antes do recesso parlamentar. O texto define prioridades de gastos, impacto fiscal e regras que afetam diretamente a economia e o setor produtivo. Quem analisa agora os principais pontos é o advogado tributarista Leonardo Hesler, que está aqui conosco. Bom dia, Leonardo. Tudo bem, meu caro? Muito bom dia, Sebastião. Bom dia à nossa equipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Ótimo. Que bom falar com você mais uma vez, Leonardo. Então, o que a gente pode esperar da votação do orçamento, da proposta? Aliás, pode ser antecipado para amanhã também, não é, Leonardo? Exatamente, Sebastião. No Congresso Nacional, a pauta dessa semana, ela concentra um dos atos mais relevantes da política pública brasileira, que é a votação do orçamento para 2026, né? Formalizando no projeto de lei orçamentária anual que leva o número 15/2025, né? E segundo o anúncio feito pelo presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, a sessão conjunta que tem previsão para quinta-feira, dia 18, pode ter uma possibilidade de antecipação para quarta-feira, a depender do andamento das articulações, né? Agora, o ponto que merece atenção, e aqui faço questão de ser crítico, é o método, né? Porque colocar o orçamento em votação na última semana de trabalho, antes do recesso, não é apenas uma decisão de agenda, é uma tática. É a política operando no limite do relógio, usando a pressão do calendário como instrumento de negociação com a sociedade, né? Tentando acompanhar um texto enorme, técnico, repleto de detalhes e em meio a um ambiente de cansaço, esvaziamento e baixa capacidade dentro do Congresso, né? A própria dinâmica institucional sinaliza isso, porque foi informado que na semana passada, seguinte ao anúncio, as reuniões e votações nas comissões do Senado seriam semipresenciais, o que reduz bastante o debate presencial e na prática favorece decisões aceleradas, com menos contraditório, com menor transparência para quem está de fora de Brasília, principalmente, né? Então, não se trata de negar a urgência. O orçamento ele precisa ser aprovado. E o calendário do próprio Congresso já indicava a reta final do processo, com o relatório previsto para publicação no dia 10 de dezembro e entre 10 e 15 de dezembro, né? Votação do relatório nas comissões agora, no dia 16, hoje, na sequência, encaminhamento para votação na sessão do Congresso. Ou seja, está tudo comprimido por desenho. E quando se comprime o rito, o risco é conhecido. Aumenta a margem para soluções improvisadas, para acordos de última hora, para jabutis orçamentários e principalmente para escolhas que não passam pelo filtro de uma discussão minimamente madura, né? Para o agronegócio, isso importa mais do que parece, né? O setor ele precisa e pede previsibilidade, pede regra clara, execução estável e um orçamento que não seja refém de atalhos políticos. Quando o texto é votado sob pressão de prazo, o que tende a prevalecer não é a qualidade do gasto público, mas a capacidade de pressão de quem está sentado na mesa de acordo, né? E o resultado desse modelo ele costuma ser perverso. Quem produz e investe, especialmente no interior do nosso país, descobre depois, na prática, que a conta foi fechada para atender urgências políticas e não sustentar políticas estruturantes. Então, o orçamento, por definição, deveria ser o espaço de escolhas mais transparentes, com prioridades justificadas e não um teste de resistência para ver quem consegue arrecadar mais em 48 horas, que é o que me parece, né? Há ainda um componente de bastidor que reforça esse alerta. Questionado sobre os vetos presidenciais pendentes, foi dito expressamente que não houve entendimento entre as lideranças partidárias, situação e oposição para levar a deliberação. Isso é alarmante, né? Esse dado revela um ambiente político travado para temas sensíveis, mas acelerado para votar a peça mais importante do ano, na minha opinião. É como se o sistema escolhesse empurrar conflitos para depois, mas corresse com o orçamento para fechar a porta antes do recesso. Então, portanto, essa semana é concretamente a última janela útil, com quórum, holofote e capacidade decisória plena. O problema é que essa mesma janela, quando usada como estratégia, vira essa chantagem de tempo que estamos tendo. Vota-se porque tem que votar.
e não porque o texto está suficientemente debatido, testado e compreendido pela sociedade. O que o país deveria esperar de uma votação de um orçamento de 2026? No meu entendimento, primeiro, seria a coerência entre o discurso e a execução. Segundo, a previsibilidade e respeito às prioridades que afetam a economia real, inclusive aqui logística, infraestrutura, defesa sanitária, pesquisa de segurança jurídica, tudo aquilo que sustenta a competitividade e produção nossa, né? E terceiro, transparência do processo com clareza sobre quem ganha, quem perde e o porquê de tudo isso. O que não podemos é que o país aceite com naturalidade que o orçamento vira apenas o último grande balcão do ano, votado à pressa, com baixa leitura social e com risco de ser transformado em um pacote de concessões momentâneas que custam caro no ano seguinte, Sebastião. Pois é, porque tecnicamente, né, Leonardo, não haveria justificativa, né? Já se sabe das demandas, das necessidades por setores. E puxando aqui para o agro, Leonardo, o que você considera importante ou o que está sendo discutido, o que se pode esperar, ainda assim, nessa pressão, nessa pressa toda, o que é que a gente pode esperar, diria, de positivo para que a gente entre em 2026 com essa previsibilidade tão importante para o agro? Essa é a palavra-chave, na minha opinião, Sebastião, previsibilidade. E aí, no orçamento, é o que nós, por enquanto, não temos com essa discussão rápida. O agro precisa entender o que vai estar disponível para o setor, né? Para as convicções de importação, para subvenções relacionadas aos produtores, ao seguro rural. E nada disso, por enquanto, se tem. Nessa pressa que está se colocando, nessa falta... Na verdade, não é pressa porque o calendário está aí, né? Nessa falta de discussão, se optou por colocar, nós temos essas dificuldades de entendimento ainda para o agronegócio. A verdade é que ainda teremos muita discussão, mesmo após a votação para ajustes fiscais que, com certeza, serão necessários para atender o agronegócio. E do agro a gente está falando aí de pelo menos 3 ministérios, né? O Ministério da Agricultura, o Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Pesca também. Havia uma previsão de orçamento original de 17,2 bilhões. Pouco provável que se aprove, como é que você vê? Pelo que conversei, esses números não serão possíveis de se encontrar. Até porque são poucos, né? Esse valor, se pegarmos principalmente o fracionado dos últimos 2 anos, não é algo que supra a necessidade do agro, principalmente por conta das questões climáticas que nós estamos sofrendo, ou que o Brasil vem sofrendo tanto no sul quanto no norte. E essa falta de previsibilidade e orçamento, principalmente nas questões de seguro rural, fazem com que esse orçamento previamente previsto, ele ainda seja baixo. É necessário que o governo se estruture melhor, se tenha as situações de corte de gastos mais claras e que se cobre isso também no Congresso Nacional. Para nós podermos aumentar, é uma matemática, né? Para poder aumentar as questões, nós precisamos diminuir os gastos, principalmente envolvendo a máquina pública. Então, necessita ainda de mais conversa, está tendo hoje ainda, ontem à noite e hoje pela manhã, capitaneados pelo presidente Lupion, da Frente Parlamentar do Agronegócio, conversas muito fortes com o Ministério e com a aproximação do governo federal para que esses números voltados diretamente ao agronegócio consiga minimamente suprir as necessidades do campo. Pois é, e para o agro é importante a gente dizer também que, apesar de a gente estar falando do orçamento do ano de 2026, não é um recurso só para necessidades imediatas, né? Ou para o plantio, ou, enfim, para questões da safra, né? A gente está falando de pesquisa, por exemplo, que se precisa também de uma previsão, uma previsibilidade para saber de investimento em pesquisa. Tem coisas que, apesar de ser para o ano, elas são a médio e longo prazo de extrema importância também, né, Wesley? Exatamente, Sebastião. E assim, que a votação ocorra, né? Sim, porque o país não pode viver de duodécimos, improvisos e incertezas, né? Mas que ocorra com responsabilidade, com vigilância, com a sociedade acompanhando de perto, que os setores consigam serem supridos por suas reais necessidades, né? Até porque se o orçamento é o coração do Estado, votar esse coração no final do expediente, na última semana antes do recesso,
é um convite para que as prioridades nacionais sejam definidas não pelo interesse público, mas pelo jogo de força de momento que se apresenta no Congresso Nacional. Então, mas o fato de essa possibilidade de ser votado já amanhã muda alguma coisa? Teria mais um dia para talvez se discutir? Não? Essa ideia da comissão mista se reunir já amanhã, quarta-feira? Eu acredito que isso deva ocorrer o quanto antes agora, né? A grande crítica é por que deixar, né, no final, no apagar das luzes, essa discussão, né? Até porque muitos parlamentares não estão mais em Brasília, já estão em suas bases aí próximos ao recesso. E pelo que eu conversei, existe até mesmo a expectativa dessa antecipação da votação para hoje. Agora, Resler, o fato da gente estar falando de um orçamento para um ano eleitoral é de maior importância e de maior cuidado ainda nessa reta final aí, né? Nessa pressão toda, não? E é um ano curto, né, Sebastião? Porque se você colocar aí na ponta do lápis a situação das eleições, existe uma trava constitucional que tem que se respeitar. Ou seja, quanto menos tempo, maior deslocamento estratégico orçamentário preciso para suprir as áreas de reais necessidades. Então, é uma matemática mais complexa do que os anos anteriores a serem feitos pelo Congresso Nacional em conjunto com o governo. Corrija se estiver errado. O ano passado já foi pior que isso, né? Porque o orçamento foi votado em 2025, já com ano recorrente, já, não era? Exatamente. Nós, inclusive, ano passado, né, por conta das discussões, nós não suprimos essa regra constitucional e ocorreu uma trava orçamentária prevista também na Constituição Federal. E é muito grave isso, né, porque acontece um congelamento das contas do governo. Mas naquela situação, naquela época, se foi uma resposta do Congresso Nacional, porque se entendia que os parlamentares entendiam que não haviam sido escutados pelo governo federal, ou seja, não haviam sido contemplados, e era uma discussão um pouquinho maior sobre emendas. Mas já temos esse histórico. Esperamos que pelo menos esse ano, mesmo que às pressas, mesmo que com menor debate, mas seja votado pelo menos no prazo constitucional definido. Mas há esse risco de jogar ainda para 2026? O risco sempre ocorre, né? Porque faz parte das regras do jogo, né? Infelizmente, existe a obrigação, mas como você mesmo mencionou, ano passado essa regra foi suprida. Então, não é o que se desenha, pelo menos de bastidor, pelo menos é diferente do ano passado, que já se escancarava essa possibilidade, mas esse ano, de momento, ou seja, até agora 8h57 aqui no meu relógio, a votação está encaminhada. Para a gente terminar, agora para o agro devia ter uma adaptação, talvez uma visão diferente do orçamento, né? O nosso ano corrente é diferente, né? O ano agrícola é diferente, né? Começa no meio do ano, termina no meio do ano. Então, no meio do ano, quando as coisas estão acontecendo, é que aí sai o orçamento para o próximo. Quer dizer, para o agro é especialmente diferente, devia ter uma atenção diferenciada também, não é? Concordo demais contigo, Sebastião. Assim como vários outros assuntos referentes ao agro, eles precisam ser colocados numa caixa exclusiva, né? O governo federal ele precisa, ou carece ainda de entendimento da operação do agronegócio. Isso fica muito claro com esses calendários, com essas votações. Não tem como hoje você tratar todos os setores ou tratar um país tão grande, continental como é o nosso Brasil, de maneira igual. Nós temos que tratar com as características de cada setor, e o agronegócio tem disso, né? Tem a sazonalidade das safras e as necessidades reais de orçamento a cada época. Tá certo, meu caro Leonardo Resler, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Se não nos encontrarmos até o fim do ano e Natal aí, bom Natal para você, para toda a família também, que o ano novo seja ainda melhor do que esse. Obrigado, meu caro, por hoje. Eu que agradeço mais uma vez, um prazer estar falando novamente contigo, Sebastião. Muito obrigado à nossa equipe, todos os nossos telespectadores. Uma ótima terça a nós.